Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Igor Ferreira aqui falando. Eu sou professor de Física da equipe do Teorema Militar e antes de mais nada, eu já peço a você aqui o seguinte, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber mais vídeos de resolução como essa aqui, beleza? E isso vai te ajudar nos estudos e vai fazer com que você possa entender um pouco do assunto que nós vamos tratar aqui hoje, beleza? Neste caso, nós vamos resolver a questão 85 da prova de ar do ano 2023.1, o último concurso que teve, e ao meu ponto de vista, esta foi a questão mais difícil dessa prova, ok? Então, por que disso? Porque é uma questão que envolve efeito Doppler, é uma questão que foi adicionada no edital e uma questão nova, não é tão recorrente esse modelo de questão. Pode ter gerado um pouco de susto aí em relação aos alunos, mas os alunos do Teorema Militar eles estavam preparados, porque lá na frente B do curso, na parte de acústica, dentro de ondulatória, eu explico com detalhes essa parte de efeito Doppler, e aqui você vai poder entender um pouco também como funciona esse assunto. Mas eu já deixo aberto aqui a você a conhecer o nosso curso, fazer parte aí do padrão TM, o padrão de aprovação do curso, então clique em algum link aqui abaixo, acesse o nosso site e assim você pode adquirir o curso e com certeza mandar muito bem nesse concurso, ok? Então, sem mais delongas, vamos aí para a resolução dessa questão então, pessoal. Vamos lá? Ela está falando o seguinte, ó, questão 85 dessa prova de ar do ano 2023.1, tá bom? Do concurso, perdão. Vamos lá. Um ouvinte, ele desloca-se com velocidade constante em uma trajetória retilínea, que interliga duas fontes sonoras imóveis, as quais emitem sons de frequências diferentes, aproximando-se da fonte de menor frequência, sabendo-se que a razão entre as frequências é igual a 0,8 e que a velocidade de propagação do som no ar é de 333 metros por segundo, qual deve ser a velocidade de deslocamento em metros por segundo do ouvinte para que as frequências aparentes das duas fontes percebidas por ele sejam iguais? Então, olha só que interessante, pessoal. A pergunta da questão é qual deve ser a velocidade de deslocamento em metros por segundo, tá bom? Quando as frequências aparentes elas são iguais. Então você tem que lembrar qual é a fórmula do efeito Doppler para essa situação que nós estamos tratando aqui dessa questão, beleza? Eu já coloquei ali para você. A frequência aparente eu coloquei ali como F', tá bom? Ela depende da frequência inicial que multiplica a velocidade no meio, que no caso dessa questão é o som, que eu quis chamar de Vs, mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do meio, que no caso ali nós estamos falando é a velocidade do som no ar, por isso que eu coloquei Vs novamente, mais ou menos a velocidade da fonte, ok? Nós vamos perceber que para essa questão as fontes elas estão estáticas, elas estão paradas, então não existe velocidade da fonte. Então seria muito interessante nós já conseguirmos colocar ali a equação para a primeira situação da fonte 1 e para a fonte 2 e após igualar essas frequências, tá bom? Então vamos lá, só aqui eu coloquei uma legenda para vocês do que eu quis colocar lá, ó. Vs seria a velocidade do som, Vo é a velocidade do observador e Vf é a velocidade da fonte, beleza? Então vamos lá, resolvendo aqui essa questão, pessoal, sem mais delongas. Então, de cara, o que eu vou fazer? Eu acredito que eu já vou construir o que a própria questão já pediu, tá bom? Ela já nos informou o seguinte, que as frequências percebidas, elas são iguais. Então eu vou colocar aqui então que a frequência F1, ela vai ter que ser igual à frequência F2. Beleza? Já vou colocar aqui direto, a gente já consegue equacionar de forma mais rápida para que o vídeo não fique muito longo e você consiga aprender esse conteúdo. Então, olha só, primeiramente, a minha frequência 1, eu vou escrever lá, ó, ela vai depender da minha frequência inicial, tá bom? Abre parênteses, seria a velocidade do som, tá bom? Aí eu teria que colocar aqui mais ou menos. No caso, eu estaria afastando de uma fonte, a frequência percebida ela vai ser menor. Então ali, no caso, eu colocarei o valor do sinal negativo. E a velocidade do observador, que seria a pessoa, tá bom? Como ela está em movimento, eu vou chamar essa velocidade de U, ok? Então isso tudo vai ser dividido pela velocidade do som, que nós sabemos que é Vs, porém, a nossa fonte, como eu disse para vocês ali, pessoal, a velocidade da fonte ali, ela é nula. Então, não preciso colocar. Então, eu vou deixar ali apenas sendo dividido por Vs, que seria a velocidade do som. Ok.
Essa seria a nossa frequência F1. No caso para a frequência F2, vai ficar um pouquinho diferente em relação ao quê? Olha aqui que a questão nos disse. Sabendo que a razão entre as frequências é igual a 0,8, então quer dizer que a minha frequência F2 ela seria 0,8 da frequência inicial, ok? Então aqui na minha frequência F2 eu teria o valor de 0,8 da nossa frequência inicial, que é F0, e isto multiplicado por quanto? Pela velocidade do som. No caso, para a frequência 2, que é a outra fonte que eu tenho, por exemplo, de um lado e de outro, o observador ele está aproximando dessa fonte. Como ele aproxima, a frequência aparente ela vai ser maior. Então, ali eu vou ter que colocar mais a velocidade do observador, beleza? Tudo isso sendo dividido pela nossa velocidade do som. Porque, no caso, a velocidade da fonte, para as duas situações, ela é nula. As fontes, elas são estáticas, ok? Então, nessa situação agora, pessoal, eu já consegui equacionar. E assim eu posso simplificar valores ali que não vão me importar, como, por exemplo, a velocidade do som aqui pode simplificar com essa velocidade do som. Outra parte que poderia simplificar, a frequência inicial com essa frequência inicial. Pronto. E agora é só nós aplicarmos ali a distributiva, ok? Então, eu teria velocidade do som menos a velocidade da pessoa, tá? Que seria o observador, sendo igual 0,8 aqui, pessoal, é só aplicar a distributiva, tá? Então, eu vou ter 0,8 vezes VS, 0,8 vezes U, ok? Então, ali eu vou ter o valor de 0,8, vamos colocar aqui, ó, 0,8 VS, tá bom? Mais o valor de 0,8 U, ok? Que seria a velocidade do observador. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso jogar esse menos U para o outro lado da equação e esse 0,8 VS para o outro lado da equação. Então, 1 VS menos 0,8 vai sobrar 0,2 VS, ok? Tudo isso vai ser igual, esse U jogando para o outro lado, eu vou ter o valor de 1,8 U, ok? Então, já ficou bem mais tranquilo aí para nós, né, pessoal? Lembrando que nessa questão já foi fornecida para nós a velocidade do som, ok? Então, olha aqui, eu posso fazer uma pequena simplificação também, ó. Esse 0,2, simplificando com esse 1,8, seria a mesma coisa de 18 por 2, vai dar 9, tá bom? Então, eu tenho ali a velocidade do som, ou eu posso falar que U, né, que é o valor que sobrou aqui, e aqui vai sobrar 9, tá, pessoal? Então, eu sei que U vai ser a velocidade do som dividida por 9, ok? Lembrando nessa questão que a velocidade do som foi dada no ar, que tem o valor de 333 metros por segundo. E este valor vai ser dividido por 9. Quando você realizar aquele cálculo, 333 dividido por 9 vai nos fornecer um valor ali de 37 metros por segundo, ok? Galera, então tá aí a resposta dessa questão, sendo como alternativa correta ali nas opções, letra B, beleza? Então, espero que você tenha entendido essa questão e tenha ficado, obviamente, bem claro para você, tá bom? Então, galera, não se esqueça, para você que é aluno do curso, participe dos plantões ao vivo, das nossas aulas que nós temos, e para você que não é aluno, pode aí abaixo ter algum link para você adquirir o curso, se tornar o nosso aluno e dessa forma você poder participar dos plantões de dúvida, ter contato comigo, com os demais professores também do curso e, obviamente, ter uma jornada rumo à sua aprovação, beleza? Desde já eu me despeço, um forte abraço para todos vocês e até a próxima resolução de questão, pessoal. Valeu e até mais!